Tudo bem? Bom 2013 para você, saúde e bem para você e para todos nós, inclusive para o planeta Terra. Voltamos com o programa Ecologia e Cidadania na versão de 2013 agora, sempre com assuntos na área de meio ambiente. O assunto de hoje é Colégio Ambiental, Conselho Ambiental, composição desses colegiados ambientais, e nós vamos lembrar que aqui em Belo Horizonte nós temos o COMAN, Conselho Municipal de Meio Ambiente. Em Minas Gerais nós temos o COPAN, Conselho Estadual de Política Ambiental. No nível nacional nós temos o CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, sediado em Brasília, que está exatamente nesse mês de janeiro de 2013, num processo de reformulação da sua composição, da representatividade da sociedade civil, do terceiro setor, das ONGs. E nós vamos conversar com alguém que vivencia esse assunto, que conhece esse assunto, que pratica esse assunto, que é com Carlos Bocuí, do Instituto PROAN, do Estado de São Paulo. Bocuí, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua visita aqui à nossa Ponto Terra. Eu que agradeço, Ronaldo, e parabéns pela TV Ponto Terra, que é uma grande conquista para o movimento ambiental, no sentido que leva informação à população, uma informação qualificada a partir do olhar de uma ONG. Bocuí, mas vamos falar em primeiro lugar da ONG que você preside, que é o Instituto PROAN. Como que surgiu? Bom, o PROAN surgiu como consequência de uma demanda de várias ONGs combativas do Estado de São Paulo, sediadas na cidade de São Paulo, no interior e no litoral, que decidiram pela formação de uma ONG que fizesse um papel de secretaria executiva do movimento paulista, desse movimento que nós representávamos no Conselho Estadual do Meio Ambiente, no CONSEMA de São Paulo. Então o PROAN foi fundado para ser uma supra-organização que agregasse as organizações do Estado e cumpriu esse papel. Quando foi criado o PROAN? Criado extraoficialmente a partir de 2001, oficialmente em 2003. Coincidentemente, então, se nós estamos em 2013, 10 anos do PROAN, dá até para fazer uma comemoração. Em abril desse ano, 10 anos de PROAN. Tem que fazer uma festinha assim, claro. Porque deu frutos, né? Deu frutos. Um dos frutos que o Bocuí, presidente do PROAN, fala é a representatividade que o PROAN conseguiu com a votação de outras ONGs paulistas, mineiras, cariocas e capixabas no CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente. O PROAN e a ida, no primeiro momento, para o CONAMA. Bom, o PROAN, em São Paulo nós temos uma grande demanda por políticas ambientais, Ronaldo. Como em Belo Horizonte vocês têm uma metrópole, uma região com várias demandas ambientais, urbanas e agenda marrom, agenda verde, enfim. O PROAN tinha essa demanda em São Paulo. Muitas dessas demandas não poderiam ser resolvidas no âmbito estadual. Eram demandas que eram resolvidas na área federal, porque dependiam de normatização que é feita pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, houve uma deliberação do movimento ambiental do Estado de São Paulo no sentido de ocupar um assento no Conselho Nacional e o PROAN foi indicado para fazer essa campanha e assumimos essa posição. Eu quero deixar claro, interrompendo um pouco, que em 2011 nós fizemos uma articulação do Instituto PROAN, do Estado de São Paulo, com a Ponto Terra, a Organização Ponto Terra de Minas Gerais e com o MOVER, que é o Movimento Verde de Paracatu, para a eleição. São eleitos 2 membros por região e mais um membro que pode ser eleito com representatividade nacional. Em 2011, felizmente, essa trinca de ONGs, MOVER, PROAN e Ponto Terra, nós fomos eleitos. Agora, janeiro de 2013, nós estamos no mesmo processo. O MOVER não pode participar mais, por uma questão de regimento interno do CONAMA. A Ponto Terra não pode participar mais, mas nós, MOVER, Ponto Terra, estamos apoiando o PROAN, o Instituto PROAN, pelos seus méritos, pelas suas qualidades. Não só do seu presidente, Carlos Bocuí, mas também da instituição. E agora, 2013, o PROAN e o CONAMA. Então, em 2013, o PROAN optou pela representação de âmbito nacional do CONAMA. Essa representação ela é feita da seguinte forma: pode-se votar no Sudeste para 2 entidades regionais, né, entre São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e pode-se votar para uma entidade de âmbito nacional. E é uma do Brasil apenas que é eleita. E o PROAN está com a expectativa da sua eleição para essa representação em âmbito nacional. Eu quero deixar claro para vocês que antes de começarmos a gravação desse programa, está sendo feita no dia 8
de janeiro, eu votei como presidente da Ponto Terra e votei muito claramente em nome da Ponto Terra para o Instituto Guaicuí SOS Rio das Velhas, aqui de Minas Gerais, ligado à nossa Universidade Federal de Minas Gerais, ligado ao Projeto Manuelzão. Votamos na ONG Sodemap, que é lá de Piracicaba, São Paulo, e votamos também no PROAN para a nossa representatividade nacional. Bocuí, votei bem? Votou certo, no ponto de vista de que nós imaginamos, Ronaldo, que o Sudeste tem que ter uma representação que tenha legitimidade e representatividade. Como é que nós conseguimos isso nessa composição agora? E vocês participaram dessa discussão conosco. Foi estabelecendo uma entidade de Minas Gerais, que é o Instituto Guaicuí, uma entidade extremamente competente, ligada à Universidade Federal de Minas Gerais, com ligação com a proteção de recursos hídricos, que tem por suplência o Instituto Tramirim do Espírito Santo. E a Sodemap de São Paulo, que tem por suplência entidades do Rio de Janeiro. E o PROAN como entidade nacional. Dessa forma, nós conseguimos uma representação de todos os estados do Sudeste que vão estar representados no CONAMA. E não apenas de uma outra entidade sozinha, mas que haja uma representatividade de todos os estados para levar as demandas regionais para o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Bocuí, nós estamos conversando aqui, já falei bem, no dia 8 de janeiro, para as coisas ficarem às claras, de uma maneira transparente, a posição da Ponto Terra está clara, está definida, já foi exercitado o nosso voto lá, mas eu quero assumir um compromisso com você de levar o nome do PROAN, do Instituto Guaicuí e da Sodemap para todas as ONGs mineiras que têm direito a voto lá no CONAMA. Mas eu não quero prometer, eu não estou em campanha, quem está em campanha é o Instituto PROAN, é você. Por que votar no PROAN, no Instituto Guaicuí e na Sodemap? Em primeiro lugar, Ronaldo, é importante que o setor não governamental, o setor ambientalista, ele tenha independência de atuação. Todas as entidades, tanto o PROAN como o Guaicuí, como a Sodemap, são entidades idôneas, independentes, inclusive do ponto de vista de recursos financeiros. São entidades que vivem a partir do financiamento dos seus associados e, com exceção do Guaicuí, que tem uma ligação com a universidade e tem mais um aspecto acadêmico. Esse é o primeiro ponto, a independência de atuação, que dá isonomia na atuação da entidade. A segunda questão é a proposta. O PROAN tem uma proposta de real sustentabilidade para o Brasil, não só para o Brasil, mas para a América do Sul. Nós trabalhamos de forma articulada com várias organizações de fora do Brasil, com uma proposta de sustentabilidade que é focada principalmente num dos grandes indicadores de sustentabilidade, que é a água, não é? Então, por isso o PROAN tem na sua suplência uma entidade da Amazônia e outra representação que está sendo definida agora, mas que tem uma grande possibilidade que seja de uma entidade do Nordeste do Brasil. Então, nós conseguimos, nesse processo entre Guaicuí, Sodemap e PROAN, trazer um perfil do movimento ambiental brasileiro com uma proposta inovadora e independente, pró-sustentabilidade, pró-sociedade. O Conselho Nacional de Meio Ambiente é um plenário com 104 e 105 membros, dos quais 22 da sociedade civil, dos quais 11 do setor ambientalista. Então essa articulação, se não for necessária, a pessoa lá não aprova absolutamente nada, não é isso mesmo? É isso mesmo, Ronaldo. E principalmente o que aprova, né? Por exemplo, uma das propostas nossas é a revisão dos padrões de qualidade do ar do Brasil, que estão defasados mais de 20 anos. A primeira resolução é de 1999, a proposta, 2001 foi a edição. Então, agora, em 2013, nós estamos pleiteando uma resolução que ela está defasada há 20 anos em termos de conhecimento científico. Além disso, uma coisa fundamental, por exemplo, para Belo Horizonte, que é a questão dos indicadores ambientais para regiões metropolitanas. O PROAN está trabalhando isso firme no Conselho Nacional. Então, a nossa proposta ela é realmente inovadora no sentido de buscar instrumentos de gestão que permitam políticas públicas pró-sustentabilidade. Qual que é o fruto, qual que é o produto final do Conselho Nacional do Meio Ambiente? De uma maneira geral, tem uma questão mais política, que é a aprovação, por exemplo, de uma moção de aplauso, uma moção de contestação, uma moção de reclamação. Mas o produto final mais importante do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, é a chamada resolução ou as resoluções
nós votamos algumas resoluções importantes, mas essa que você coloca, da questão da poluição atmosférica, é muito importante, precisa ser atualizada, Bocoi. Inclusive, aqui em Minas Gerais, está muito defasada. A defasagem permite que morram pessoas, não é? Em São Paulo, por exemplo, nós temos de 8 a 12 pessoas por dia, em média anual, que vão a óbito por conta de poluição atmosférica, decorrente de problemas pulmonares, cardiovasculares. Então, não haverá política pública para a correção dos padrões de qualidade do ar se você não tiver um indicador, que é aquele indicador que diz, olha, X padrão é bom, X padrão é regular, X é ruim e tal. Então, enquanto nós não normatizarmos adequadamente, de acordo com os padrões da Organização Mundial da Saúde, a questão dos valores e indicadores de poluição atmosférica, nós não vamos chegar às políticas, aos instrumentos de gestão para atingir esses padrões. Nem do ponto de vista de controle, nem do ponto de vista de meta final de qualidade do ar para os paulistanos, para o pessoal de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, enfim, para as regiões metropolitanas. Algum presidente, algum representante de uma ONG que esteja nos vendo, nos ouvindo agora, como que faz para ter mais informações do PROAN? Por exemplo, o site do PROAN. O site do PROAN é facinho, é proan.org.br. E é só pesquisar na internet PROAN, P-R-O-A-M, Instituto, né? Ou ambiental, que vai certamente achar o PROAN aí no Google, em qualquer ferramenta. Aqui em Minas Gerais eu conheço bem o Instituto Guaicuí, SOS Rio das Velhas, é um pessoal até ligado a nós, por causa eu sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais, pessoal sério, competente, tem lá figuras bacanas e que vão levar também um aspecto acadêmico, que também é muito importante para um debate no plenário do CONAMA. Porque o movimento ambientalista ele tem que se qualificar, primeiro. Ele tem que ser um movimento ativista, que ele tenha clareza com relação aos princípios que ele defende. A segunda questão, ele tem que estar muito bem assessorado do ponto de vista técnico e do ponto de vista jurídico. Um movimento ambientalista instrumentalizado é um movimento ambientalista que tem essa assessoria que permita a ele fazer frente, por exemplo, aos setores que naturalmente tentam implementar normas para degradar, para o lucro fácil. Você sabe como é que essas coisas acontecem. Então, muitas vezes você tem que trazer o setor produtivo conosco quando você faz uma linha de corte clara e você prova, não é? Em plenário ou através dos trabalhos de uma resolução, que aquele é o caminho a ser seguido. Bom, e muita gente comenta, reclama, elogia, critica os colegiados ambientais, os conselhos ambientais, seja no nível dos municípios brasileiros, seja no nível dos estados brasileiros, inclusive o Distrito Federal, e seja inclusive no nível nacional, o CONAMA. Mas com suas mazelas, as suas dificuldades, as suas burocracias excessivas, o CONAMA também tem dado algum resultado positivo. E é também um espaço público, aberto, transparente, democrático, onde essas coisas todas podem ser discutidas, inclusive parte da Política Nacional de Meio Ambiente. O Brasil tem um Conselho Nacional do Meio Ambiente que tem ampla representação social. Poucos países têm isso. Por exemplo, a Argentina tem uma mesa de concertação, de conversa entre o governo e setor privado, mas não tem os outros representantes da sociedade civil. Nós estamos lutando hoje, o PROAN está assessorando o governo da Argentina nesse sentido, para implementar um Conselho Nacional com representação da sociedade. Ou seja, instalar a democracia ambiental é você ter bons conselhos participativos que tenham qualidade de decisão, né? Principalmente essa qualidade de decisão que nós chamamos a qualidade pró-sociedade, pró-sustentabilidade. Carlos Bocuí, presidente do PROAN, em campanha para representatividade no CONAMA. Muito obrigado pela sua presença aqui na Ponto Terra. Obrigado a você, internauta. Obrigado a você, telespectador, telespectadora. Bom 2013. Saúde e bem para todos nós, inclusive para o planeta Terra.